Oi, eu sou o Glenn. Eu sou a Cris. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo nesse que a gente traz um Book Talk, que é o Book Talk do... Horror. Cansei de responder tag. Audio Jungle. Audio Jungle. Por que ler livros de horror? Né? Muitas pessoas dizem, né, eu tenho medo, eu não gosto de ler livro de horror porque não é o meu gênero favorito. E muitas pessoas até questionam, né, tipo, tem gente que me questiona, dizendo assim, não é de Deus. Somos sim. Não é de Deus que tu gosta de ler livro de horror, tu escreve sobre horror, então, né, enfim, tem essas ideias que a turma tem. Quando a gente escolhe um livro para ler, a gente busca uma série de sentimentos. A gente busca sentir alguma coisa. E sentir medo é bom. Medo é uma emoção primordial, entendeu? Assim como o amor, assim como a saudade. A gente tem medo de tudo, então por que não sentir isso na leitura? E eu acho que é tão importante quanto outros tipos de leitura. Entendeu? Cada um tem seu estilo e todos eles devem ser respeitados. Tem gente que adora autoajuda. Eu não leio. Eu li uma vez em algum lugar que dizia que quando a gente busca ler livros de horror, na verdade o que justificaria a gente apreciar, sentir medo dessas coisas, é na verdade uma forma de fuga dos medos reais da vida. Mas não significa necessariamente que a gente não viva os medos da vida, né? Por exemplo, se eu for partir disso, se eu for levar em consideração somente isso, que eu só leio para fugir dos meus medos reais, então significa que as pessoas leem romance porque não têm uma vida amorosa de verdade. Ou as pessoas Literatura erótica, quem sabe? Como é que significa que esse povo não anda fazendo as coisas, né? É uma análise muito interessante. Até porque a leitura é uma forma de fuga, de uma maneira geral, né? Já na leitura do horror, eu particularmente prefiro ler de manhã, porque eu sinto medo. Quando eu leio à noite, eu sinto medo, um pouquinho de medo. Então eu prefiro ler de manhã, porque aí quando eu vou dormir já tá de boa. Mas é muito difícil um livro de terror que me dê medo, de fato. Eu não sei, eu não tenho medo, eu acho muito interessante. Quando eu li O Cemitério, do Stephen King, tem uma cena lá que o médico, que é o protagonista, que ele tem que cruzar aquele matagal à noite, e aí ele é interceptado por uma série de assombrações, Sim. que ele ouve uma risada macabra, ele vê um gigante O atravessando... Stephen King faz isso, ele coloca situações onde o personagem tá sozinho e acontecem umas coisas que você fica morrendo de medo. Pronto, aquele livro não me deu medo, mas essa cena em particular, sabe, que a gente tem que reiterar aqui que não é porque o livro é de horror que necessariamente é um livro que vai te causar medo. Eu, por exemplo, li recentemente, foi um livro de horror que me deu vontade de rir. Então tem livros de horror que são engraçados, que são cômicos, tem livros que são mais dramáticos e tem livros que te causam medo que não são necessariamente livros de horror. O terror, por exemplo, que não é o horror sobrenatural, pode te causar muito medo. E tem muita gente que gosta também, que são os casos dos livros de... Sociopatas, psicopatas, serial killers, de aquele livro, Precisamos Falar sobre o Kevin. Eu fiquei horrorizada, fiquei morrendo de medo de conhecer uma pessoa daquela forma, daquele jeito. Então, e não se enquadra em literatura de horror. Gente, na Carrie, a personagem que mais me dava medo é a mãe dela. Ela é louca. Ela botava fogo em tudo, ela foi de menos, aquela mãe dela é louca. Você quer ver o Satanás? Por exemplo, o Inferno do Dan Brown, por exemplo. O Inferno do Dan Brown não é um livro de horror, nem é um livro de terror. É um livro de ficção científica, sei lá, é um livro policial. E é um livro que traz uma temática e uma situação, assim, ele eleva a situação, o problema lá no nível que você fica realmente preocupado. E ele traz assim uns dados que eu, até hoje, depois que eu li aquele livro Inferno, eu estou bastante preocupado com essa história da superpopulação. O problema é, se você for muito impressionável,
Se você for do tipo de pessoa que se envolve muito com as coisas que você lê, e aí você lê um livro de horror que traz um cenário ou uma causa, problema que você está vivendo, ou um cenário igual ao que você está, aí, né, até eu ficaria com medo. Quem iria para um hotel, quem em sã consciência vai para um hotel assim de serra, E fica fica sozinho e vai ler O Iluminado. Eu estou ansioso há pelo menos 2 anos com esse filme novo do It, que estão prometendo que vai sair no ano que vem, né? Vamos Acho ver. difícil. Vamos ver. A gente viu aquele filme lá dos anos 90, que eu gostei muito, Também. mas eu tô mais ansioso ainda com os efeitos, com a coisa, como é que vai ser nesse filme novo, né? Porque teve algumas cenas lá daquele filme dos anos 90 que não convenceram, Não. né? Realmente não Mas são convenceram. perdoáveis em relação quando você pensa na tecnologia disponível na época. O livro de horror, ele tem romance, ele tem ação, ele tem suspense, ele tem adrenalina, ele tem de tudo um pouco. E tipo assim, não fica na chatice de um romance romântico, ou de uma doença terminal, ou... Geralmente tem um Ou de casal na capa, né? E não, e sempre tem uma cena quente. Sempre. Ah, é, livro de horror. Tem uma cena. Quem gosta de erótico, livro de horror, sempre tem uma cena quente. Tem. Eu tô lendo Doutor Sono, logo no 2º capítulo já tem babado. Mas pra quem não tá acostumado, eu sugiro ali começar com Agatha Christie, um suspensezinho, entendeu? Não pega logo o livro do Glenn Addison pra ler não, porque é pesado. Eu comecei a ler livros de terror depois que eu comecei a assistir filmes de terror. Então eu li Amityville depois do filme e é um livro que arrepia tudo. Assim, dá muito mais medo do que o filme. Na verdade, foi isso que atraiu muito minha atenção para eu ler O Iluminado. Porque, por exemplo, quando eu vi o filme, eu achei aquele filme fantástico. Se você não assistiu ainda aquele filme, para esse vídeo e vai ver aquele filme. Não para o vídeo. Assiste até o final e depois dá tempo. E quando eu assisti o filme, eu tive aquele seguinte pensamento. Gente, se o filme é bom, imagina o livro, né? É sensacional. Até porque chega naquele filme que aparece de fato aquelas coisas tudo muito rápido, eu fiquei assim, meu Deus, eu queria explorar mais isso. Então eu acho que só vou poder perceber isso se eu for atrás do livro. Tanto é que eu descobri que o livro é bem diferente do filme, mas são assim, complementares e são excelentes. Sim. E assistam a série também, tem uma série, se eu não me engano, são 5 episódios e é muito boa eu também. Vi também. E é muito fidedigna ao livro, né? Porque parece que o Stephen King não gostou do filme. Até porque ele botou uma Winnie bonita. Mas o menino é horroroso. Tem que ter o elemento de feiura. Uma Winnie loura. Aquele menino me dá agonia que ele não fecha a boca. Tem que ter alguém com problema bucal. Eu comecei na pegada de ler terror muito devagar, porque eu comecei com Drácula e Frankenstein. Não gostei muito de nenhum dos livros, mas os filmes são bons. Não acho que é uma leitura que vai te dar medo, mas é bem escrito, vale a pena. São clássicos, entendeu? Então sempre vale a pena ler um clássico. Independente se vai te dar medo ou não. Até porque os clássicos, eles remetem o horror da época. Então a pessoa fala assim, eu não quero ler o Médico e o Monstro, porque é um livro de terror e eu tenho medo. Só que assim, se você for ler o Médico e o Monstro, diante das coisas que você já conhece de horror, você não vai sentir medo daquele livro. Aquilo é um livro que pode causar medo nas pessoas que viveram ali no século XIX, entendeu? Então, para aquela época, realmente eram livros, assim, de causar medo. Assim como foi também a Volta do Parafuso. A Volta do Parafuso. Eu fiquei com medo. Pronto, A Volta do Parafuso, tipo assim, você só sente medo, no meu caso, só senti medo se você ficar pensando demais naquelas cenas que aparecem aqueles vultos, né? Aquele mistério, aquela linguagem, tipo, eles falam, mas não falam. É tipo assim, que meias palavras. Mas naquela época, o mistério que isso gerava, eu fico imaginando, gente, o povo que leu aquele ficou realmente a palavra, mas hoje, a gente vai ler um livro daquele, né? Hoje o nosso medo é ficar sem Wi-Fi. Nossa.
Eu leio livros de horror porque, assim, eu não sei explicar, é o meu gênero favorito. Então, apesar de eu não ler tanto, porque, assim, tem tantos livros que eu tento ler para saciar minha curiosidade, minha fome de leitura, que eu acabo deixando um pouco os livros de horror de lado. Mas é o gênero que eu mais me divirto. Eu gosto de sentir o arrepio, eu gosto de sentir o medo de me impressionar, de levar susto na leitura. Isso justifica, por exemplo, porque que a literatura é a única arte que é premiada pelo Prêmio Nobel. Uhum. Porque, assim, para eu produzir um filme, eu preciso de pessoas que entendam de aparatos técnicos, eu preciso de pessoas que saibam lidar com áudio, com imagem. E a literatura, ela é uma arte simples, que eu só uso a linguagem. Somente isso. E ela pode ser traduzida também. Isso faz da literatura uma coisa tão abrangente, tão universal e tão transcendental, que merece, inclusive, ser premiada. Quando eu percebo no livro de horror, ele não me deixou mais a mesma pessoa que eu era antes de ler, então eu percebo que aquele, independentemente do gênero, é um livro bacana. Porque, assim, eu me coloco no lugar da pessoa que está escrevendo aquilo, como é que chega, como é que, né, tem gente que escreve sobre magia negra, sobre várias coisas, mexe com espíritos, bruxas, com seres, com demônios, com, sabe, espíritos evoluídos e não evoluídos. Então, tô fora. É só a gente usar o exemplo, por exemplo, do Edgar Allan Poe, né? Tipo, o que é que justifica aquele homem escrever com tanta maestria aqueles contos de horror que se tornaram clássicos de todos os outros autores contemporâneos do horror? É difícil você ler um autor de horror hoje que não cite o Edgar Allan Poe e que não faça um link com alguma coisa que ele escreveu, né? E ele era um homem atormentado desde a infância. A história de vida dele, para quem não conhece, tem no YouTube. Vai lá. Ele foi um homem atormentado por inúmeros fatores da infância até o dia da morte dele. E todos os elementos, todas as dores... Tudo tinha uma carga negra. Sim, né? Tudo muito pesado. A vida dele foi toda... teve muita morte. Ele estudava do lado do cemitério. A pessoa aprendeu matemática fazendo subtração, olhando a data de morte, data de nascimento. Entendeu? Né? Então, assim, então, dá faz pra sentido, explicar. Faz sentido. Bem, é isso. É por isso que a gente recomenda livros de horror. É por isso que esse canal tem uma semana do Halloween todinha para vocês acompanharem sobre livros de horror, porque eu acho muito bacana. Se você não assistiu a tag de Halloween do ano passado, que foi comigo, clica correndo aqui e assiste. E se você não viu ainda o vídeo de ontem, que foi sobre o fantasma de Canterville do Oscar Wilde, clica aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo, por favor, dê um like. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva no canal. E comentários são sempre bem-vindos. E até o próximo vídeo.